18 de dezembro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana, o espírito humano e o espírito do Senhor. Nosso tema principal de hoje, quinta-feira, a leitura diária é glorificando a Deus no Espírito. O texto que estaremos meditando encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vejamos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios para corrigir uma visão distorcida da vida cristã, mostrando que a salvação não é apenas uma experiência espiritual abstrata, mas uma realidade que envolve todo o nosso ser. Fomos comprados por alto preço, o sangue de Cristo. E isso muda nossa identidade, nosso propósito e nossa forma de viver. Glorificar a Deus no Espírito é viver com o interior alinhado ao governo do Espírito Santo, permitindo que ele molde pensamentos, desejos e motivações juntamente com as nossas decisões. Se pertencemos a Deus, quem realmente governa o nosso espírito hoje? Portanto, a verdadeira adoração não começa no altar da igreja, mas no trono do coração. A palavra é extremamente atual para a igreja e para as lideranças eclesiásticas, pois podemos ter estruturas, agendas e atividades, mas ainda assim viver desconectados com a direção do Espírito Santo. Vejamos que o Espírito Santo inicia a vida espiritual. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Quero te pedir, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã, por gentileza, deixa Deus te usar. Compartilhe este vídeo, compartilhe este link, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, manda para alguém, se você ouviu o áudio, manda esse áudio para alguém. Portanto, é importante que alcançamos vida. Vai aí na nossa plataforma, em alguns canais aí, procura o nome Pastor Valdir dos Anjos e nos ajude a levar esta mensagem adiante. Portanto, devemos despertando a consciência e gerando fé. A vida espiritual nasce do esforço humano. Melhor, a vida espiritual não nasce do esforço humano. A vida espiritual não nasce do esforço humano, mas da ação soberana do Espírito Santo. Ele desperta a consciência do pecado, revela Cristo e gera fé salvadora. Sem essa ação divina, o espírito humano permanece insensível. Por isso, glorificar a Deus no Espírito começa na conversão genuína, quando o Espírito Santo passa a habitar no crente. Vejamos, como igreja, precisamos depender menos dos métodos e mais da unção. Como líderes, nós devemos entender que não se forma obreiro apenas com técnicas, mas com vida no Espírito. O Espírito Santo fundamenta a vida espiritual. Devemos viver ensinando toda a verdade. Jesus prometeu que o Espírito nos guardaria, nos guiaria, ele nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo
vive, ou seja, nos ensina toda a verdade. Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Ele não apenas informa, ele transforma. O espírito humano, quando iluminado pelo Espírito de Deus, passa a discernir a vontade do Senhor. Glórias a Deus. Em Provérbios capítulo 20, versículo 27, está escrito que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, examinando o mais profundo do ser. E isso mostra que Deus trabalha dentro, que Deus trabalha de dentro para fora. Vejamos que a igreja forte é aquela que aprende a ouvir o Espírito. A igreja forte é aquela que aprende a ouvir o Espírito. Uma liderança saudável é aquela que submete à palavra revelada pelo Espírito. Vejamos que uma liderança forte é aquela que submete à palavra revelada pelo Espírito. O Espírito Santo intercede e fortalece o espírito humano. Romanos 8, versículo de número 26 e 27, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, há momento em que o intelecto não alcança, mas o Espírito age profundamente. Há momento que o intelecto não alcança, mas o Espírito age profundamente. Essa intercessão está perfeitamente alinhada com a vontade de Deus. Em carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 20, afirma que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O Espírito Santo é o poder que opera em nós. Estamos fazendo aqui um teste sobre o nosso aparelho, e aí eu peço a você que vai nos ajudando, orando por nós. Portanto, quando oramos em línguas, oramos segundo o Espírito. O espírito humano é edificado e fortalecido para suportar batalhas espirituais e ministeriais. Como glorificar a Deus no Espírito? Glorificando a Deus no Espírito, santificação diária e vida prática. Glorificar a Deus no Espírito é viver com o interior rendido ao Senhor. É permitir que o Espírito Santo governe emoções, palavras, atitudes e decisões. Nós servimos a Deus, não servimos a Deus pela força humana, mas pelo poder do Espírito que opera em nós. Cada coração, cada atitude, cada oração, cada atitude, cada testemunho torna-se expressão de um coração cheio da presença divina. A santificação não é apenas comportamento externo, é alinhamento interior. Uma vida guiada pelo Espírito produz fruto que glorifica a Deus. Portanto, nós compreendemos que a vida que glorifica a Deus, a vida guiada pelo Espírito Santo, é uma vida que glorifica a Deus. Portanto, devemos viver uma vida fundamentada. Nós sabemos que o Espírito Santo, agindo em nós,
nos fundamenta uma vida espiritual, despertando uma consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas. Portanto, a obra multifaceta do Espírito Santo em nosso ser, desde a conversão até a santificação diária, portanto, nos capacita para uma vida cristã autêntica e frutífera. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus nos molde, nós continuamos ouvindo a palavra, estudando a palavra e entendendo que é através do estudo, da oração, que a nossa fé e comunhão é fortalecida com Deus. Portanto, com Deus, a nossa fé é revigorada. Esse estudo que nós estamos fazendo fortalece a nossa vida espiritual. Portanto, devemos ensinar a palavra e reafirmar que a comunhão com Deus exige uma vida disciplinada, e é assim então que nós glorificaremos a Deus no Espírito. Seja abençoado. Amém.